aula número 5. É o início do livro 2, tá, pessoal? Hoje nós vamos introduzir já as leis de Newton. Nós vamos falar especificamente sobre a segunda lei de Newton. Mas antes de falarmos sobre as leis de Newton, eu gostaria de falar da importância de vocês treinarem, de vocês testarem, fazerem os exercícios dos módulos anteriores. Lá nós trabalhamos a soma vetorial, e isso vai ser de extrema importância nesse capítulo. A partir de agora, pessoal, quando nós começamos as leis de Newton. Diversos momentos, em diversos exercícios, vocês terão que fazer somas vetoriais. E aí, nós entendermos isso vai ser de extrema importância, tá bom? Falando especificamente sobre a aula de hoje, nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton, a lei fundamental da dinâmica, tá, pessoal? Essa lei, ela é muito importante e nós entendermos ela vai facilitar bastante a nossa vida daqui para frente, tá, pessoal? O assunto em si, as leis de Newton em si, não são difíceis de entender. Agora, nos exercícios vai ter alguns conceitos que têm que estar bem claros para nós, para que nós consigamos realizá-los com tranquilidade, certo, pessoal? Bom, falando especificamente sobre a segunda lei de Newton, considerando um corpo, vamos pegar um objeto qualquer e admitir que há diversas forças sendo aplicadas nesse corpo, certo? Se eu somar todas essas forças, soma vetorial, se eu somar essas forças e a resultante delas for diferente de zero, esse corpo ele vai ter mudança da sua velocidade. Se ele está parado, ele vai começar a se movimentar. Ou se ele já tem uma velocidade, ele ganhará velocidade ou perderá velocidade de acordo com o sentido dessa força resultante. Certo? E como que eu posso calcular isso, pessoal? Eu posso calcular usando a seguinte forma. A força resultante vai ser igual a massa vezes aceleração. Certo? No Sistema Internacional de Medidas, pessoal, a força ela sempre será dada em newtons, enquanto a massa é dada em quilogramas e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Tá? Cuidado com isso, pessoal. Quando eu estiver falando do Sistema Internacional de Medidas, eu estou falando dessas unidades para essas grandezas. Certo? Ah, mas tem um exercício, ele deu grandezas diferentes da do Sistema Internacional. Então, cuidado com essas medidas dadas e cuidado na hora das transformações, tá bom, pessoal? Agora, algumas considerações que nós devemos ter em relação à fórmula da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. A força resultante não nula, pessoal, ou seja, diferente de zero. Ah, tem uma força de 5 newtons, de 20 newtons. É uma força diferente de zero. Provoca aceleração, tá bom, pessoal? Obrigatoriamente. Aplicou uma força num corpo, ele ganha aceleração, certo? Ou seja, o que é essa aceleração? É variação da velocidade, tá, pessoal? Esse corpo vai mudar a velocidade. Se a velocidade e a força tiverem a mesma direção e sentido, esse corpo vai ganhar velocidade. A aceleração será positiva. Se a força for contrária à velocidade, o corpo está indo em uma direção, e a força for no sentido contrário a ela, esse corpo vai perder velocidade, ou seja, vai ter um movimento retardado, certo? Agora, força e aceleração são grandezas vetoriais, certo, pessoal? E massa é uma grandeza escalar. Mas, particularmente, essa grandeza escalar, a massa, sempre vai ser um valor positivo. Eu nunca vou ter um objeto com massa de menos 12 kg, certo? Ele sempre vai ser um valor positivo. A massa sempre vai ser positiva. Bom, se a massa é positiva, vamos lá, pessoal. Vamos voltar lá na formulazinha. Se a massa é positiva e a aceleração for positiva também, o que acontece com a força resultante? Obrigatoriamente vai ser positivo. Positivo com positivo dá positivo. Agora, se eu tenho a massa positiva e a aceleração for negativa, mais com menos eu vou ter um resultado negativo. Então, cuidado, pessoal, ao verificar essa característica aqui.
aceleração e força sempre terão mesma direção e mesmo sentido. Não quer dizer que seja a mesma direção e sentido da velocidade. Se ela for positiva, se a força e a aceleração for positiva, elas terão a mesma direção e sentido da velocidade. Já se a força e a aceleração têm sentidos diferentes da velocidade, ela será negativa, terá valor negativo, ou seja, o corpo vai perder velocidade, a velocidade estará diminuindo nesse caso, certo? Aqui, força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. É algo meio que óbvio, pessoal, mas isso me dá a garantia de que a massa sempre vai ser constante, certo? Não, a massa não muda, a massa do corpo, não importa a força que eu aplico, sempre vai ter o mesmo valor, certo? Essa razão de força e aceleração, elas são grandezas diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Se eu dobrar a força, a aceleração será dobrada. Se eu triplicar a força, a aceleração será triplicada também, certo? Se eu dividir pela metade, a metade da força vai ser a metade da aceleração e assim sucessivamente, certo, pessoal? Elas são grandezas diretamente proporcionais, certo? Agora, esse aqui eu preciso bastante da atenção de vocês, tá? Quando a resultante de mesmo módulo atuam em corpos de massas diferentes, quanto maior a massa, menor será a aceleração. Vamos lá. Eu peguei e coloquei duas formulazinhas aqui da lei. Força igual a mzão vezes aceleração 1. Considerando que a mzão e mzinho são massas diferentes, tá, pessoal? A força, na segunda fórmula, é igual a mzinho vezes aceleração 2. Eu poderia chamar de aceleração M1, M2 também, mas eu preferi colocar mzão e mzinho. E aqui ele diz, quando o resultante de mesmo módulo atuam em corpos de massas diferentes, ou seja, essas forças, elas têm o mesmo valor, tá, pessoal? Vamos considerar que essa força seja igual. Em corpos diferentes, o que vai acontecer com a aceleração, pessoal? Neste caso, olha só, vamos pegar como exemplo, para ficar mais claro, que a primeira fórmula é um caminhão e a segunda fórmula, um carro pequeno, certo? Vocês concordam que a massa do caminhão é maior que a massa do carro, certo? Se é aplicado a mesma força no caminhão e o carro, o que acontece com as acelerações desses objetos? Vocês concordam que a aceleração do caminhão vai ser bem menor que a aceleração do carro pequeno? Pelo fato de nós termos a mesma força aplicadas em corpos com massas diferentes. As acelerações serão diferentes. Quanto maior a massa, menor será a aceleração. Quanto maior a massa do corpo, menor a massa do corpo, maior vai ser a aceleração. Então, se o mzão for maior que o mzinho, logo a aceleração dele vai ser menor que a aceleração do mzinho, certo? É isso que diz essa propriedade. Essa outra propriedade diz o seguinte: para que corpos de massas diferentes adquiram a mesma aceleração, agora a aceleração vai ser a mesma, tanto do caminhão quanto do corpo pequeno. O que acontece com as forças? As forças resultantes, elas são diferentes. Mas como que elas são diferentes? Considerando o caminhão e o carro pequeno. Se eu tenho a mesma aceleração, significa que a força do caminhão, que é aplicada no caminhão, é maior que a força aplicada no carro pequeno, certo? Então, considerando que é a mesma aceleração nesses corpos aqui, isso indica que a força aplicada no caminhão precisa ser maior do que a força no carro pequeno. E aí, pessoal, vamos ver os exercícios, como que eles acontecem, tá? Eu trouxe dois exercícios para que nós possamos ver essas relações e aí entendermos um pouquinho melhor na prática isso.
Esse exercício é o 5.2, tá, do livro, eu não coloquei ali, mas se vocês procurarem, vai ser o exercício 5.2. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pessoal, um corpo de massa igual a 5 kg, inicialmente em repouso, sofre uma ação de uma força resultante constante de 30 newtons. Qual será a velocidade desse corpo depois de 5 segundos? E aí ele dá as alternativas. Bom, pessoal, nós estamos falando da segunda lei de Newton. Ele deu a força, deu a massa. Qual vai ser o que nós podemos encontrar com a segunda lei de Newton? É a aceleração, certo? Ele deu a força e a massa. Nós precisamos, então, descobrir a aceleração. Vamos ver o que dá. A força deu 30 newtons, a massa 5 kg, vezes a aceleração. Faço 5 dividindo, 30 dividido por 5 vai dar aceleração 6 metros por segundo ao quadrado. Mas não é isso que o exercício está pedindo, ele está pedindo a velocidade. Então, vamos lá, na física A, utilizar a formulazinha, né? V igual a V0 mais a T. Aqui, com essa forma, como o movimento é variado, não é um movimento constante, tá, pessoal? Essa forma do movimento variado. Diz que V final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Bom, a velocidade final é o que eu quero. O corpo estava inicialmente em repouso, então a velocidade inicial dele é 0. Mais a aceleração, que é o que eu acabei de encontrar, 6 metros por segundo, vezes o tempo, vezes 5. A velocidade vai ser 30 metros por segundo. Certo? Então aqui eu descobri a velocidade final, alternativa D. Certo, pessoal? Bom, o segundo exercício eu gosto bastante dele. É o 5.7, é a Federal do Paraná, e ele traz uma introdução já explicando, já dando dicas de como que nós devemos encontrar a resposta do nosso exercício. Certo? Ele diz o seguinte: no Sistema Internacional de Unidades, o SI, tem 7 unidades básicas, pessoal. E são elas: o metro, quilograma, segundo, ampere, mol, kelvin, candela. Certo? Essas são chamadas de unidades básicas. Além dessas unidades, existem as unidades que nós chamamos de derivadas. E elas são obtidas a partir da combinação dessas unidades básicas. Certo? Por exemplo, o coulomb. O coulomb lá da eletricidade, tá, pessoal? É uma unidade derivada. E a representação em termos de unidades básicas é a seguinte: que 1 coulomb equivale a 1 ampere segundo. Então, é a corrente vezes o tempo, certo? Então, até aqui, pessoal, até essa parte é uma explicação, né? São dicas, são orientações que o exercício está nos dando para o que ele quer, que é o que vai começar agora. O que o exercício quer? Vamos ler. A unidade associada a forças no sistema internacional é Newton. Nós vimos lá que força no sistema internacional é Newton. Na segunda lei de Newton, na segunda lei nós vimos isso, que F, a força resultante é dada em Newton, que também é uma unidade derivada. Ou seja, tem unidades básicas que fazem uma combinação e que vai encontrar Newton. Assinale a alternativa que expressa corretamente a representação do Newton em unidades básicas. Bom, pessoal, lá na formulazinha, olha só, vamos pegar a fórmula. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Newtons é igual a quem? Massa. Massa é dada em que no sistema internacional? Nós vimos que a massa é dada em quilograma. E a aceleração? A aceleração nós vimos que é metros por segundo ao quadrado. Então, Newton nada mais é do que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Qual das alternativas que diz isso? A primeira, né? Olha só, o Newton é igual a 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Quilograma corresponde à massa do meu corpo. Metros por segundo ao quadrado corresponde à minha aceleração. Certo? Alternativa A. Não seria a alternativa B, porque nós temos quilograma metro ao quadrado. Apareceu um quadrado ali no metro que não precisa. Na letra C, 1 Newton equivale a 1 quilograma por segundo ao quadrado. E ele desapareceu com metro ali. Então não pode ser a alternativa C. A alternativa D.
1 newton equivale a 1 quilograma por segundo. Está faltando newton, está faltando metro, está faltando segundo ao quadrado, então não pode ser. E também não pode ser a letra E. Por quê? É quilograma vezes metro ao quadrado. Faltou, está sobrando 1 metro ali e está faltando por segundo ao quadrado. Então só sobra a alternativa A. Certo, pessoal? Vejam os exercícios desse módulo, façam eles e qualquer coisa na assessoria nos procure tirar as suas dúvidas que vocês porventura fiquem nos exercícios, certo? Nos vemos na próxima aula e até mais. Cuidem-se, né? Eu sei que nesse confinamento, nesse isolamento, né, é um pouco difícil ficar em casa, mas é muito importante, tá, pessoal? Cuidem, porque os sintomas, por mais que nós não estejamos num grupo de risco de morte, né, nós temos esses sintomas, eles acabam sendo bastante severos, inclusive para a minha faixa etária ou a de vocês também. Então é importante vocês cuidarem, vocês serem zelosos com a segurança de vocês, tá bom? Nos vemos na próxima aula e até mais.